Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história do mundo dos negócios que é, no mínimo, surpreendente. É uma história que vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa que sabe sobre performance, sobre bater metas e, no fim das contas, sobre ter sucesso. Parece uma completa loucura, né? A lógica que todo mundo aprende é recompense quem entrega resultado e pressione quem está ficando para trás. Mas e se essa lógica toda estiver errada? É exatamente essa pergunta, bem chocante, que está no centro do que vamos analisar hoje. Então vamos lá, vamos voltar no tempo. O ano é 1981. O nome do nosso protagonista é Taiichi Ohno, nada menos que o grande arquiteto do famoso sistema Toyota de produção. O que ele fez causou um verdadeiro terremoto na gestão da empresa. Em vez de dar parabéns para os campeões de produção, ele foi para cima deles. E, pasmem, deu moral para quem era considerado lento. A gente precisa entender o porquê disso. O Olano não era um cara de escritório de ficar só olhando planilha. Ele fez questão de ir até o chão de fábrica para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. E o que ele descobriu foi bem perturbador. A investigação dele colocou frente a frente os supostos heróis e os supostos vilões da produção. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só o contraste. Os times campeões, no papel, eram perfeitos. Batiam todas as metas. Só que, na realidade, eles estavam varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Pulavam etapas de inspeção, empurravam peças com defeito para o turno seguinte. Ou seja, estavam criando uma bomba relógio de problemas futuros. Já os times lentos faziam o oposto. Eles eram obcecados pela qualidade. Ao menor sinal de qualquer probleminha, eles paravam tudo para resolver na hora, na raiz. E aqui vem o estalo, a grande sacada do Ohno. Os lentos não eram o problema. Na verdade, eles eram a solução. Eles estavam construindo qualidade dentro do processo. Enquanto isso, os campeões estavam só focados em números, em resultados superficiais, custe o que custar. Essa percepção mudou a Toyota para sempre. Então, o ponto central é esse. Por que parar a produção era algo tão poderoso? Isso não vai totalmente contra a ideia de ser produtivo? Bom, a resposta para isso está em dois conceitos que são basicamente os pilares de todo o sistema Toyota de produção. O primeiro conceito é o Jidoka. Pensa nele como se fosse uma automação com consciência. Não é só sobre ter máquinas que fazem o trabalho rápido. É sobre ter máquinas inteligentes o suficiente para saberem quando parar porque algo deu errado. E isso dá aos operadores humanos o poder de intervir e consertar a causa do problema, em vez de simplesmente continuar produzindo um monte de peças com defeito. E como esse tal de Jidoka funcionava na prática? Através do cordão Andon. Essa era a ferramenta que democratizava a qualidade. Qualquer funcionário, de qualquer nível hierárquico, podia ir lá, puxar essa corda e parar a linha de produção inteira. Era um sinal, um alarme visual e sonoro que dizia para todo mundo: ei, temos um problema aqui e a gente não vai seguir em frente até resolver isso. Mas será que essa história é só uma lenda corporativa, um causo que contam por aí, ou ela tem base em fatos reais? Vamos dar uma olhada nas evidências que mostram como essa filosofia realmente se firmou e, mais importante, quais foram os resultados disso no longo prazo. O que a gente vê aqui é que a decisão do Ohno não foi um ato isolado, um arrobo. Os registros mostram que, na mesma época, ele estava ensinando ativamente essa filosofia lá na China. E dentro da própria Toyota, a empresa estava se reestruturando, criando departamentos inteiros focados nessa nova visão de qualidade, que é da fábrica até o pós-venda, lá nos concessionários. E os resultados? Bom, os números falam por si. A quantidade de recalls despencou. Os custos com retrabalho foram lá para baixo. E a reputação da qualidade dos carros da Toyota, virou lenda. Aquela coragem de parar, de focar no processo e não só no resultado final, gerou uma eficiência muito, mas muito maior com o passar do tempo. E essa frase, para mim, resume tudo. A Toyota não queria heróis que viviam apagando incêndios para salvar o dia. Ela queria um sistema tão bom, tão robusto, que os incêndios simplesmente não acontecessem. Um sistema onde a excelência não é uma exceção heróica, mas sim o padrão de todo dia. Ok, a história de 1981 é fantástica. Mas o que isso significa para o nosso mundo hoje? Como é que essa mentalidade se aplica nos negócios agora, décadas depois? Vamos trazer essa discussão para os dias atuais. As lições são totalmente atemporais. Primeira, valorize e recompense as pessoas que têm a coragem de expor os problemas. Elas são as verdadeiras guardiãs da qualidade. Segunda,
Se um time parece perfeito demais, se bate todas as metas sem nunca relatar uma única dificuldade, desconfie, vá investigar. A perfeição constante muitas vezes esconde problemas graves. E terceiro, o foco tem que ser no sistema. A existência de heróis é, na verdade, um sintoma de que o seu sistema falhou. No fim das contas, a grande lição de Orno é um alerta. O perigo de verdade não é a falha em si, mas sim criar uma cultura de medo, uma cultura que força as pessoas a esconderem os erros. Porque esses problemas escondidos, uma hora ou outra, vêm à tona, e geralmente da pior maneira possível. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Olhe para a sua organização, para o seu time. Quem é que sobe na carreira? São aqueles que apresentam resultados perfeitos no papel? Ou são aqueles que têm a coragem de, metaforicamente, puxar o cordão Andon e dizer: pessoal, precisamos parar e consertar isso aqui? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o sucesso no futuro.